Agora nós estamos gravando, então boa noite. Vamos seguir aí nessa questão do estudo de Efésios. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 2. De início, eu vou começar a aula de hoje pedindo desculpa por uma série de coisas. A primeira é porque a minha semana foi muito doida e eu não consegui preparar os slides. Então hoje não vai ter slide. Vocês vão ter que ficar olhando para o meu rostinho na tela o tempo inteiro sem dividir os slides. Então, me desculpe por isso, eu sei que o slide ajuda muito na hora da aula. Então, se você puder deixar a sua câmera aberta, vai facilitar a minha vida também, porque eu falo para um monte de tela preta. Segunda coisa, desculpa porque alguns de vocês me mandaram mensagens aí e eu acabei não respondendo. Guilherme me mandou mensagem, acho que ontem, hoje de manhã, e eu na correria não consegui responder. A Raquel me mandou uma mensagem, eu falei que eu ia olhar um negócio para ela e eu não olhei. Raquel, me desculpa. Na correria doida, eu vou olhar isso amanhã e te dou um feedback. Então me dá um tempinho. Nem precisa. Não, preciso sim, porque eu falei que eu ia olhar e acabei não olhando. Não, a Então, gente fala a mesma língua, fica em paz. Eu estou eu em paz. sei, mas fica tranquilo que eu vou dar uma olhada. Então, foi bem corrido, por isso que não deu para preparar. Tá bom? Mas vamos abrir a Bíblia lá em Efésios 2. A gente vai trabalhar os versículos 11 ao versículo 22. É um texto muito interessante porque fala sobre uma característica que é muito marcante no ministério de Jesus, que é a característica da reconciliação, esse papel reconciliador que Jesus tem no mundo, que a reconciliação que Jesus faz com Deus ou para Deus através do seu corpo físico. Então, essa é o que nós vamos tratar hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos, a gente vai orar antes de começar. Pai, nós queremos te dar graça, te damos graça por essa noite, damos graça por essa semana. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as coisas que aconteceram. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor passou a semana conosco. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Nós queremos entregar esse período que nós vamos estar juntos aqui estudando a tua palavra, para que o Senhor venha e o Senhor nos convença, o Senhor mude o nosso caráter, que o Senhor marque a tua palavra, a tua vontade em nossos corações, para que possamos viver conforme o teu padrão. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça, nos dê paz nesse período, que possamos dedicar completamente a nossa atenção ao Senhor, que durante esse estudo de sexta-feira de noite, o Senhor possa renovar as nossas forças, renovar a nossa mente, tirar todo o cansaço mental, tirar toda a fadiga emocional, que o Senhor possa nos dar paz, porque o Senhor é a nossa paz, e que o Senhor possa nos dar ousadia. Ousadia, Senhor Jesus, para viver, ousadia na Tua palavra, sabendo quem nós somos no Senhor, sabendo quem nós somos no Seu plano. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem? Vamos então abrir a Bíblia, por favor, em Efésios 2. A gente já trabalhou o versículo 1 ao versículo 10, que fala sobre esse contraste de como nós éramos e como nós nos tornamos agora em Cristo, né? A grande ideia de Efésios 2 no início é que antes nós estávamos mortos e agora nós temos vida com Cristo. Vimos as consequências do pecado, a questão de você ser morto espiritualmente, de você ser completamente desobediente, de você ser depravado. E nós vimos aquilo que nós nos tornamos em Cristo. Em Cristo, nós não apenas fomos salvos, mas nós fomos honrados, nós recebemos honra. Deus nos veste novamente de honra e nos coloca, nos assenta nos lugares celestiais, que é o que diz no versículo 6, que nos ressuscitou juntamente com Ele e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Falamos um pouco disso, falamos de Jeremias 1, do 9 ao 10, e aí falamos sobre essa questão do versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo. Então é muito interessante porque Deus revela a imensidão do seu poder ao ressuscitar Jesus através do Espírito Santo, e ele revela a imensidão da sua graça ao salvar o homem pecador. E ele vai falar sobre essa questão de revelar o seu poder em Efésios 1,
e ele fala sobre revelar a sua graça agora em Efésios 2. Sempre lembrando uma coisa, e isso é importante nessa aula de hoje. O Efésios, ele é o tratado de Paulo sobre igreja. Então, um dos temas principais aí vai ser igreja, tá? E isso vai ficar muito claro agora no versículo, do versículo 11 ao versículo 22. Então, vamos ler. Efésios 2, do 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede da separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, é por isso que eu falei com vocês ali agora há pouco, que a ideia principal dessa parte é falar sobre o ministério de reconciliação de Cristo. Então, Deus reconcilia judeus e gentios através de Cristo. Judeus e gentios que antes estavam brigados. Deus vai reconciliar judeus e gentios em Cristo. Além disso, Deus também vai reconciliar toda a humanidade que estava brigada com Ele, também em Cristo. Então, Deus mas Deus, através de Jesus, Ele reconcilia judeus e gentios, e Ele reconcilia a humanidade com Ele mesmo, porque toda a humanidade estava em rebeldia aberta contra o Senhor em pecado. Por que isso é tão importante? Porque às vezes quando nós falamos sobre noiva, às vezes quando nós falamos sobre casamento com Cristo, às vezes quando nós falamos sobre Jesus voltar para casar com a sua noiva, a gente sempre acha que é só a igreja. E a igreja cristãos. Mas não é apenas isso. O corpo de Cristo, o Asher Treita, ele fala isso. O corpo de Cristo, ele é formado pela comunidade de Israel e pela igreja internacional. Ou seja, pela igreja espalhada no mundo inteiro, pelos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Só que o corpo não é apenas de cristãos, mas ele também é de judeus. É por isso que é tão importante a gente saber esse versículo. Romanos, se eu não me engano, é Romanos 6. Paulo fala muito sobre o papel de Israel. Israel não foi excluído do plano de Deus, porque Jesus primeiro veio para eles e eles não receberam. Algumas pessoas, homens de Deus, entendem dessa maneira e ensinam dessa maneira. A nossa maneira de ver isso está errado, justamente pelo que Paulo ensina em Romanos 6. Ainda mais, existe um plano de Deus, a gente já falou sobre isso algumas aulas atrás, a igreja vai ser utilizada pelo Senhor para causar ciúmes a Israel, então Israel vai se voltar para o Senhor, isso já no tempo do fim. Então, esse texto fala sobre esse ministério de Cristo, que é o ministério da reconciliação. Deus, ele utiliza Jesus, através de Jesus, ele reconcilia gentios e judeus. Vocês estão me vendo? Ou travou? Voltou. Deus, então, ele reconcilia gentios e judeus através de Cristo, e ele também vai reconciliar toda a humanidade com ele. Vai para o versículo 11 aí, vamos começar os versículos por versículo. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que no passado vós gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita pela mão de homens. Eu quero só começar, eu acho interessante como começa esse trecho, porque Paulo vira e fala assim, lembrai-vos. Durante toda a Bíblia, a gente acha chamados e exortações para nós nos lembrarmos das coisas. Então, em toda a Bíblia, nós somos chamados para lembrar do que Deus fez
de como nós éramos, da sua palavra. Então, por exemplo, abre, por favor, a sua Bíblia em Provérbios 7, do 1 ao 3. Esse texto é um texto que fala como que Deus nos chama para lembrar da sua palavra. Provérbios 7, do 1 ao 13. Meu filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Obedece aos meus mandamentos para que tenhas vida. Guarda a minha lei como se fosse a menina dos olhos. Prende-os aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Todos esses 3 versículos é o Senhor falando: se lembre da minha palavra, não se esqueça, grave, ande com você, carregue com você. O versículo 3, prende-os nos teus dedos. Esteja sempre à mão, sempre esteja perto de você. Coloca no dedo para que você se lembre, para que os outros vejam. O sinal da aliança de casamento, serve tanto para a pessoa com quem você está casada, quanto para os demais. É um sinal público de que você está casado, de que você está num relacionamento. Então, da mesma maneira, quando ele fala que prende-os nos teus dedos, sempre me vem isso na cabeça. É a maneira de você carregar a palavra de Deus para que isso seja um sinal público para os demais de que você carrega a palavra. Versículo 3 ainda. Prende-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Ou seja, carregue dentro de você ao ponto daquilo se tornar um com você. Que isso governe as suas emoções, que isso governe as suas vontades. Sempre se lembre da palavra. Versículo 1. Meu filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Entesourar é você guardar com você. Você guardar com você algo de valor. Então, quando a gente fala, por exemplo, vocês viram a nota de R$ 200 nova? Quem viu? Não viram? Mas vocês viram que o Banco Central vai botar uma nota nova, né? Isso aí vocês ficaram sabendo. O Banco Central já divulgou, acho que no final de agosto começa uma nota de R$ 200 que é com lobo-guará. E eles deram uma explicação para isso. Eles falaram que durante a pandemia muitas pessoas começaram a sacar dinheiro moeda. E nos últimos meses, a Casa da Moeda gastou não sei quantos milhões de reais a mais em papel para imprimir moeda, porque as pessoas preferiram fazer saque do que ficar com dinheiro no banco. Ou seja, as pessoas preferiram entesourar. O entesourar é isso, é quando você tira o dinheiro do banco, não quer botar no banco e guarda debaixo do colchão. Isso é entesouramento. Então, quando a Bíblia fala que, meu filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos, Salomão está falando para você considerar a palavra de Deus como algo de valor e guardar com você como algo valioso. Algo tão valioso que você não confia de deixar com outra pessoa. Você não quer dividir aquilo com outra pessoa. Aquilo é tão valioso que você não vai abrir mão, aquilo vai ficar com você. Versículo 2. Obedece aos meus mandamentos para que tenhas vida. Guarda a minha lei como se fosse a menina dos seus olhos. Mais uma vez, a questão da importância da palavra de Deus. Então, quando Paulo começa lá em Efésios 2, mandando a gente se lembrar, ele faz uma coisa que a Bíblia todo o tempo inteiro manda a gente fazer, que é nos lembrarmos. Uma outra coisa, a Bíblia nos manda lembrar dos feitos do Senhor. Abre, por favor, a sua Bíblia em Salmo 37. Salmo 37. Nós somos sempre incentivados a lembrar sobre as coisas que Deus já fez. Não, é Salmo 73, gente. Salmo 73, versículo 28. Salmo 73, versículo 28. Mas para mim é bom estar junto a Deus. Eu achei esse início de texto muito legal. Para mim é bom estar junto a Deus porque é uma coisa muito, muito natural. É como se você gostasse de passar tempo com uma pessoa e o salmista ele vai falar isso aqui. Para mim é bom estar junto de Deus. Eu gosto de passar tempo com Ele. Ponho minha confiança no Senhor, Deus, para proclamar todas as suas obras ou os seus feitos. Então, quando nós lembramos aquilo que Deus já fez na humanidade, quando nós lembramos aquilo que Deus já fez na história da igreja, quando nós lembramos daquilo que Deus já fez na criação, quando nós lembramos daquilo que Deus já fez na sua vida, na minha vida, a maneira como nós nos convertemos e nós fomos atraídos a Ele,
a maneira como o Senhor nos curou em um determinado momento, a maneira como o Senhor nos abençoou com uma família, a maneira como o Senhor nos socorreu em um tempo difícil. Nós lembramos dos seus feitos. E quando nós lembramos isso, nós damos glória a Ele, porque nós lembramos que quem fez foi Ele. Uma outra coisa, e essa é muito conhecida, a Bíblia nos manda trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Abre, por favor, sua Bíblia lá em Lamentações. Lamentações fica aí depois de Jeremias, né? Lamentações do profeta Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Eu estava pensando nisso hoje, eu acho muito ofensivo esse termo, né? Profeta chorão. Eu fico imaginando ele ouvindo a gente falar isso. Então eu falo assim, você devia ter chorado que nem eu, né? Porque quando ele chora, ele não chora de tristeza, ele chora por arrependimento, né? Ele chora pelo peso do pecado do povo, aquilo faz mal a ele, ele chora em intercessão. Lamentações 3, versículo 21. Do 21 ao 24. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. O versículo 21 e o versículo 24. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. Versículo 24. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Quando Jeremias falava isso para ele mesmo, ele se lembrava. A minha herança é o Senhor. Às vezes a gente precisa se lembrar, eu sou filho de Deus, eu tenho uma posição no reino, eu sou embaixador de Cristo na terra, eu carrego o Espírito Santo onde eu ando, eu sou morada de Deus na terra. A gente precisa se lembrar. A gente precisa se lembrar dos atributos do Senhor e dos nossos atributos nele. E aqui, Jeremias, ele estava se lembrando. Digo a mim mesmo, ele falava com ele mesmo. É igual o salmista quando dava ordem para a alma dele, volte ao teu sossego, Salmo 116, volte ao teu lugar de descanso, porque o Senhor tem sido bom para com a gente. Deus tem sido bom para com você. Então volte para o seu lugar de sossego. E aqui Jeremias ele se lembra, digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Essa lembrança enchia Jeremias de esperança. E ele ficava tranquilo, ele sabia que a herança era o Senhor. E nós também somos chamados a lembrar do sacrifício na cruz. Quando que nós lembramos do sacrifício do Senhor? Na ceia. Toda vez nós lembramos disso. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, abre lá. Um texto super conhecido, a gente sempre fala. Paulo aí vocês podem anotar, Paulo está citando no texto de 1 Coríntios 11, ele está citando Lucas 22, do 19 ao 20. 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 26. Antes disso, existiu durante muito tempo na igreja uma discussão acerca da ceia. Algumas pessoas entendiam que a ceia era um evento místico, no sentido de que o pão se tornava a carne e o vinho ou o suco de uva realmente se tornava o sangue de Cristo. Algumas pessoas até hoje falam sobre isso, não era uma festa memorial, mas era realmente uma festa de transubstanciação. O pão ele deixava de ser pão, se tornava corpo, carne, e o suco de uva ou vinho deixava de ser suco de uva ou vinho e se tornava sangue. E a pessoa se alimentava daquilo. Isso foi uma grande discussão na igreja medieval. A nossa posição é de que a ceia ela é um evento memorial justamente pelo que diz 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 23. Paulo falando, lidando com a igreja em Corinto que estava utilizando a ceia como um evento para matar a fome natural. 1 Coríntios 11, versículo 23. Do 23 ao 26. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a maneira que nós lidamos com a ceia como memorial, e nós fazemos memória acerca do sacrifício de Cristo na cruz, como ele morreu
em nosso lugar, em nosso favor, e como ele ressuscitou, nós fazemos isso como memorial, é uma festa memorial, é uma festa bíblica, é uma festa cristã do Novo Testamento, assim como o batismo é uma das festas, né, chamada de sacramento. Então, toda vez que nós, uma vez por mês, nós ceamos, nós fazemos memória do sacrifício. Nós lembramos do que ele fez e nós lembramos da nossa condição de noiva. Nós estamos esperando que Cristo volte. Quando nós ceamos, nós renovamos o nosso compromisso de noivado com o Senhor. É como se nós falássemos, olha, nós estamos aqui, estamos esperando, mas nós ainda estamos esperando que o Senhor volte. Nós ainda estamos aguardando. Por favor, volte. Ok? Sempre lembrando isso, o noivado, nos tempos bíblicos, o noivado, a festa de noivado, a cerimônia de noivado era uma ceia. Noivo e noiva comiam e bebiam de um cálice, e o noivo fala que ele não voltaria mais a beber cálice até que ele estivesse novamente com a noiva. E Jesus falou isso para os discípulos lá nos evangelhos. Olha, eu não vou voltar a beber produto da vinha, da uva, até que eu retorne. E esse retorno do Senhor é o que está escrito lá em Apocalipse 19. Então, toda vez que nós ceamos uma vez por mês, nós lembramos desse sacrifício e nós renovamos o nosso compromisso de noivado. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele poderia... Quantas vezes a noiva já foi adúltera para com o noivo? Quantas vezes a igreja já cometeu adultério para com o noivo? Quantas vezes a igreja já desrespeitou essa relação de noivado, esse vínculo de noivado? E nem por isso Jesus nos deu carta de divórcio. Nem por isso. Tão importante, tão sério a importância que ele dá para essa aliança, para esse noivado, para esse casamento. Então, isso também fala a maneira como nós lidamos com o divórcio dentro da igreja. Se é tão simples assim, por que Jesus até hoje não se divorciou da igreja dele? Razões é que não faltam. Não faltaram no passado e não faltam hoje. E mesmo assim Jesus permanece fiel àquela aliança. Ok? Então Paulo aí nos exorta a lembrar dessa condição. Volta lá para Efésios 2, por favor. Se vocês quiserem falar e interromper, não tem problema não, tá? Só abrir o microfone e falar. Tem pouquinha gente hoje. Então, Paulo nos exorta a lembrar dessa condição, da condição de como nós estávamos antes, né? O versículo 11 e o versículo 12 fala sobre isso. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo, então, ele fala, olha, galera, senta aqui. Lembra do que vocês eram antes. Lembra da condição sem esperança, da condição desgraçada na ideia da palavra, ou seja, sem graça. Na condição de depravados, na condição de desobedientes, na condição de rebeldes, na condição de condenados eternamente. Lembre-se. Às vezes, quando a gente se converte, a gente para de considerar o que nós éramos antes. Há quem diga que esse tipo de lembrança diminui a graça de Deus. As pessoas que adotaram a heresia da hipergraça, eles falam que não é necessário você lembrar da sua condição anterior, porque você já está renovado, você já nasceu de novo em Cristo, e é como se você diminuísse a graça de Deus. Não. A gente precisa se lembrar para ter dentro de nós a real consciência dessa transformação absurda e assombrosa que foi o novo nascimento. É necessário que a gente se lembre de onde nós estávamos para que nós tenhamos gratidão pela graça do Senhor, para que a graça de Deus possa realmente ser exaltada, ser intensificada. Por que Deus o tempo inteiro está preocupado em demonstrar o tamanho da sua graça? Porque a graça de Deus é que nos constrange. Quando você pensa como você era antes e como você está agora, a sensação é de constrangimento, porque realmente, se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos? Se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos numa sexta-feira de noite? Se não fosse o Senhor, será que vocês são casados, teriam essas pessoas que estão do lado de vocês hoje, casados?
Será que vocês permaneceriam casados? Será que vocês já teriam separado? É isso que a gente precisa pensar. Às vezes, quando eu falo, isso está gravado, né? Não tem problema, mas eu falo isso pro meu pai. Às vezes, quando eu penso do meu pai, e assim, a gente não nasceu num berço evangélico, né? Minha mãe se converteu primeiro, depois o meu pai se converteu, aí foi todo mundo. Mas, assim, eu lembro de como era antes. Eu lembro da dinâmica familiar antes. E eu fico pensando, beleza, será que se ele não tivesse convertido, será que eles teriam ficado juntos? Como é que estaria a vida do meu pai? Será que meu pai estaria vivo? Eu vivia uma vida meio muito boêmia, aquela coisa toda. Então, assim, são coisas que a gente precisa lembrar para que isso gere em nós gratidão. Nós lembramos de coisas boas para nos dar esperança, mas nós lembramos também de como nós éramos, da nossa condição, para que a gente possa ter gratidão ao Senhor. Então, por isso que Paulo fala para nós nos lembrarmos, e é por isso que é tão importante que você se lembre, tá? Então, a ideia principal, como eu falei de Efésios 2, a primeira parte é: antes nós estávamos mortos e agora nós temos vida. Sempre se lembre disso. Sempre se lembre disso. Então, o texto ele vai falar, se você estiver anotando, você pode anotar, esse texto ele vai falar sobre 3 pontos principais: separação, reconciliação e unificação. Separação, reconciliação, unificação. Então, Deus, antes nós estávamos separados, é o versículo 11 e o versículo 12, nós estávamos completamente separados do Senhor, depois nós somos reconciliados e depois nós somos unificados. Versículo 11 e o versículo 12 fala sobre a nossa separação. Eu vou dividir os versículos para ficar melhor. Versículo 11 e versículo 12 fala sobre a separação. Versículo 13 ao versículo 15 fala da inimizade entre gentios e judeus. Inimizade entre gentios e judeus. Versículo 16 ao versículo 18 vai falar sobre a inimizade entre pecadores e Deus. Eu acho que assim fica mais fácil de você entender o corpo do texto. E do versículo 19 ao versículo 22, que é o final, vai falar sobre a unificação de todas as coisas em Cristo. Thales. Oi. 17 ao... Eu vou repetir tudo. 19, né? Eu vou repetir tudo. Ah, tá, beleza. Vamos lá. Do versículo 11 ao versículo 12 fala sobre separação. Do versículo 13 ao versículo 15 fala sobre inimizade entre gentios e judeus. Do versículo 16 ao versículo 18 fala sobre a inimizade entre pecadores e Deus. Inimizade entre pecadores e Deus. E do versículo 19 ao versículo 22 vai falar sobre a unificação em Cristo. Beleza. Então, eu queria, nesse momento, que você fosse lá. Eu acho que eu não vou conseguir cobrir tudo isso hoje, mas eu acho que sim, se você depois, amanhã, mais tarde ou durante a semana, você pegar para ler Efésios 2, do 11 ao 22, com esse esqueminha, você vai entender muito melhor o texto. Abre, por favor, sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 18. Então, a ideia principal, como eu falei, são 3 pontos desse texto todo. Depois eu dividi ele melhor. Mas a ideia principal são 3 pontos: separação, reconciliação e unificação. Então, Deus, através de Jesus, ele reconcilia judeus e gentios e ele reconcilia pecadores com ele mesmo. Deus reconcilia, através de Jesus, pecadores com ele mesmo. E esse é um ministério, essa é uma característica de um dos ministérios de Cristo, que é o ministério da reconciliação. E esse texto está em 2 Coríntios 5, versículo 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Esse texto é muito interessante, porque fala sobre o ministério de Cristo, que é esse ministério de reconciliador, ou seja, Cristo reconciliou toda a humanidade pecadora com o Pai, que estava, sempre lembrando disso, a humanidade e o Senhor estavam brigados por causa do pecado. Eles estavam divididos. Eles não podiam andar juntos. Eles estavam brigados. A humanidade estava em
em rebelião aberta. Então foi necessário que Jesus viesse e fizesse a reconciliação entre pecadores e o próprio Pai. Agora o finalzinho do versículo fala o seguinte, vamos ler tudo. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Cristo tem esse ministério da reconciliação, mas nós também temos. Como que nós reconciliamos pessoas com Deus? Como? Através da pregação. Quando você compartilha do Evangelho, quando você dá testemunho do Evangelho, nós somos pessoas como se fosse um porta-voz da palavra de reconciliação. Nós saímos pelo mundo pregando o Evangelho e dizendo, olha, existe reconciliação para aquela briga. Aquilo que aconteceu, o Pai está esperando para fazer as pazes. Reconciliação em grego, nesse texto, significa trocar inimizade pela amizade. Se você quiser anotar, você pode anotar. É trocar inimizade pela amizade. Foi isso que Jesus fez com a humanidade. Ele trocou a inimizade que existia entre homem e Deus por uma relação de amizade e de afeto. Uma relação de pai e filho. Uma relação de família. Da mesma maneira... Oi. Na que você falou de amizade, na minha versão fala exatamente isso. Fala, e Deus nos deu a tarefa... Não, perdão. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Exatamente isso. Exatamente isso. E como que nós fazemos as outras pessoas se tornarem amigas de Deus? Compartilhando do Evangelho, dando testemunho das boas novas. Falando que existe um plano da salvação desde antes da eternidade. Desde antes de todas as coisas serem criadas, o Senhor já estabeleceu um plano da salvação para reconciliar a humanidade que sequer havia sido criada. Esse é o nosso Deus. Então, nós somos chamados para esse ministério. E é interessante que nós somos chamados para esse ministério para falar para as pessoas que estão fora, mas também nós somos chamados para falar para as pessoas que estão dentro. A reconciliação deve ser entre nós, entre os membros do corpo. É por isso que Paulo, ele vai falar em Coríntios, se eu não me engano é em Coríntios, que os membros estavam levando uns aos outros aos tribunais. Isso para Paulo era um absurdo. Era um absurdo crentes, amigos, irmãos, levando problemas pessoais para tribunais humanos. Eles achavam que aquilo ali deveria ser resolvido dentro do âmbito da igreja. É por isso que toda vez que nós temos alguns problemas de relacionamento na igreja, nós precisamos resolver entre a gente. É o tipo de coisa que precisa ser resolvido. Se Cristo não tivesse nos reconciliado com o Pai, nós estaríamos condenados. Como nós podemos negar a reconciliação a alguém? E o versículo, volta lá para Efésios 2. Eu não vou falar que não vai dar tempo, só tem 2 minutos. Versículo 2, Efésios 2, versículo 15 e o versículo 16. Isso fala sobre uma dimensão de perdão, já que nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. Isso faz uma dimensão de perdão, olha o que diz. Isto é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, gentios e judeus. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. Não basta destruir a inimizade. Era necessário que o resultado dessa reconciliação fosse que os dois se fundissem em um corpo só. Isso é uma dimensão de perdão que a gente não entende. Quando nós paramos para pensar que os membros do corpo, eles são chamados para viver uma dinâmica de unidade, igual à dinâmica de unidade que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma loucura. Mas essa é a dimensão de perdão, de reconciliação que Paulo quer. Paulo está falando que através da reconciliação, os gentios e judeus foram tão reconciliados que eles se uniram como se fosse um corpo só. Da mesma maneira, a gente, quando nós somos reconciliados com aquelas pessoas com quem nós temos problema. Essa coisa de, eu perdoo, mas eu não quero mais andar juntos, isso é muito complicado, biblicamente falando.
Então, esse texto ele vai falar sobre separação, reconciliação e unificação. E o ministério da reconciliação é um ministério de Cristo. Logo lá no do versículo 11 ao versículo 12, existem 3 características que os gentios tinham antigamente. Eles eram desprezados. É a última coisa que eu vou falar. Eles eram desprezados, eles eram separados da aliança e eles estavam sem Deus. Desprezados, separados da aliança e sem Deus. E não quer dizer que não tinham deuses. Eles tinham vários deuses, mas eles não tinham um único Deus verdadeiro. Isso eram os gentios antes de Cristo. Éramos nós antes de Cristo. Desprezados, separados da aliança e sem Deus. Amém? Dúvidas? Eu devo ter uns 30 segundos. Abre o microfone aí, gente.